Olá, estamos começando mais um Papo com Especialista. Hoje a gente tem a honra de trazer aqui conosco ela que é designer de produto, especialista em economia criativa e mestre em design. Possui livros e artigos publicados, palestras apresentadas em eventos no Brasil e no exterior. Pesquisadora de temas relacionados à economia criativa, identidade, cultura e criatividade. É conteudista, instrutora e consultora para desenvolvimento de produtos criativos e projetos de desenvolvimento de artesanato e souvenir. Medalha de bronze no Prêmio Brasil Design, na categoria Design de Impacto Positivo, em 2018, vencedora do prêmio Movelpar, na categoria Profissional, como projeto de imobiliário para a classe C, em 2011. Teve também o projeto Oficinas de Artesanato e Construção de Identidade, certificado como Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil, em 2011. Hoje vamos conversar aqui, então, com a Isamara Carniato. Bem-vinda, Isa. Oi, tudo bem? Obrigada. Obrigada. É sempre engraçado a gente ouvir o próprio currículo, assim, né? É Muito extenso. parece que até é uma forma da gente realizar. Você para e fala, puxa vida, Já até que fiz fiz tudo alguma isso. coisinha nessa vida. Que é isso, que é isso. Prazer falar Obrigada pelo contigo. convite, uma honra. Sim, com certeza. E a Isa também, que nós acabamos nos conhecendo estudando no mestrado de turismo na Federal do Paraná, né, Isa? Na disciplina do saudoso Gandara, foi isso? Sim, sim, foi mesmo. Eu comecei a fazer umas disciplinas para o doutorado. Na época eu estava pensando em me inscrever para o doutorado e o Gandara já participava do Sou Curitiba, um projeto que a gente tem aqui com o Sebrae. E aí ele falou: "Ah, começa a fazer umas disciplinas". Ele, a princípio ele ia ser meu orientador, né? Acabei tendo uns contratempos e não me inscrevi no processo seletivo, depois ele ficou doente. Então daí, infelizmente, eu perdi essa oportunidade. Mas foi válido de qualquer maneira, só de ter feito a disciplina Sim, com ele, de ter conhecido, já foi um grande aprendizado, uma com pessoa certeza. Com fantástica, né? certeza. Isa, aqui nós vamos falar, nós estamos aqui, o próprio nome diz, né? Papo com especialistas, e principalmente o grande público nosso aqui no programa são gestores de turismo, de cultura, enfim, meio ambiente e toda essa parte de economia criativa também. E a gente sabe, claro, né? O papo nosso hoje aqui é relacionado ao artesanato, e nós sabemos, você falou do projeto do Sou Curitiba, que eu gostaria depois que você contasse um pouco para a gente também de como que foi essa experiência. E antes de você falar do Sou Curitiba, vamos entrar num assunto assim interessante, né? Eu também como consultor, muitas vezes a gente nas prefeituras que a gente atende, tem a oportunidade de trabalhar, a gente vê que o artesanato, ele, em algum momento, ele está vinculado à Secretaria de Cultura, em outro momento, ele está na Secretaria de Turismo, às vezes também visto como motor de empregos e oficinas e tudo mais, às vezes, muitas vezes está na pasta da assistência social. Diz para a gente assim, como você vê essa questão do artesanato estar alocado em diferentes áreas da prefeitura? O que isso atrapalha de alguma forma, os pontos positivos e pontos negativos? Olha, na verdade, assim, primeiro a gente tem que entender o contexto do município e isso vai de saber também qual é o tipo de artesanato que aquele município quer potencializar e qual o artesanato que ele tem, né? Para que ele possa saber, tirar o melhor desse setor. Então, conhecendo a característica do artesanato local, ele pode realmente estar em vários locais. Eu sempre brinco que o artesanato ele é meio transversal, né? Porque ele pode estar vinculado com o turismo, se a gente pegar nessa perspectiva mesmo do souvenir, enfim, ou até do artesanato como um local a ser visitado, o ateliê do artesão, né?
Ele pode sim estar vinculado à assistência social se o artesanato tiver um viés mais de interação social entre as pessoas que estão realizando aquele trabalho, uma complementação de renda, mas não algo profissional. Ele pode sim estar em vários locais. E na verdade não é um problema ele ter essa característica de estar nos lugares. O que precisa só é entender o potencial do artesanato de cada lugar para poder apoiar esses artesãos, para poder dar o suporte que eles precisam da maneira correta. Se eu tenho um perfil de artesão que precisaria estar na assistência social e eu trato ele dentro do desenvolvimento, da Secretaria de Desenvolvimento, da Secretaria de Indústria e Comércio, eu não vou conseguir tirar dele o resultado que ele não vai poder me dar, porque o interesse dele, a função do artesanato para esse público é uma. No entanto, tem muitos artesãos que, na verdade, produzem artesanalmente como um passo anterior à industrialização, que fazem produtos que podem se transformar em pequenas indústrias, depois, quem sabe, médias e grandes indústrias, né? Por exemplo, quem trabalha com tecelagem manual é o tipo de trabalho que, com investimento, lógico, e se houver demanda, essa pequena empresa artesanal pode ir evoluindo e se transformar numa tecelagem com maquinários, com uma estrutura industrializada. Então, aí eu tenho um outro perfil que vai necessitar. Então, vamos supor que eu tenha esse artesão vinculado à assistência social, ele não vai encontrar lá dentro o apoio que ele precisa para crescer, no sentido de se tornar uma microindústria, né? Então, o primeiro passo, na verdade, é entender o contexto. E daí, o que que acontece quando o artesanato está no lugar errado, entre aspas, né? Não está Aham. no lugar apropriado. Ele acaba virando aquele patinho feio, né? A gente conversou sobre isso outro dia. Sim, Que aí aquele gestor público também fica com aquele grupo de pessoas que ele não sabe nem o que fazer, porque ele está ali deslocado, né? Todas as ações da pasta vão por um caminho, né? O público é um, e de repente ele tem que fazer coisas que fogem do dia a dia para esse grupo específico de artesãos, porque esse grupo demanda outras coisas dele. Então, agora, nada impede que eu entendendo o contexto da cidade, mesmo que o artesanato esteja ali vinculado a uma determinada secretaria ou diretoria, enfim, eu possa me comunicar com outras, né? E daí eu acho que até nesse sentido, você que já, né, esteve dentro da prefeitura, que entende desse assunto, sabe como é importante também as secretarias, os exatamente. departamentos conversarem, né? Criarem ali ações conjuntas, enfim, que possam aí beneficiar. Bacana, eu ia pontuar exatamente isso. Eu acho que o que fica de reflexão nessa pergunta nossa é que o que importa é a atenção, né, que é dada e entender bem, saber um diagnóstico então interessante, né? Porque você colocou bem, existem, eu diria, escalas, né, de tempo que o artesanato ele pode se encontrar em determinado lugar. E quanto mais a gente entender o artesão, né, a pessoa mesmo ali, os saberes, os fazeres de cada um, eu acredito que tratando de turismo, né, e tratando do artesanato como essa matéria-prima, eu acho que a gente consegue interagir bem com várias secretarias e de acordo com o objetivo que a gente quer alcançar ali, uma secretaria naturalmente vai ter uma função e uma legalidade, né, eu diria, pública para poder fazer esse tipo de investimento. Acho que é isso, né? Uhum, Interessante. exatamente. Interessante a colocação. Ô Isa, fala um pouco para a gente do projeto, então, do Sou Curitiba. O que, de maneira geral, assim, o que o gestor público, por exemplo, pode levar do Sou Curitiba como um case? Então, Sou Curitiba é um presente que eu ganhei na minha vida, porque eu sou apaixonada por esse projeto. Ele já tem, nós começamos em 2012 nós começamos o planejamento, porque ele foi um projeto criado inicialmente para suprir necessidades relacionadas à Copa do Mundo, foi 2014. Então nós começamos a idealizar esse projeto
a partir de um diagnóstico que foi do Sebrae Nacional, que identificou algumas potencialidades, né? Alguns setores que poderiam ser potencializados a partir da Copa do Mundo. E o setor do souvenir foi um, porque existe já, lógico, que a própria organizadora da Copa desenvolve uma série de produtos, mas ainda assim as pessoas, naquele momento, né, que a gente não tinha pandemia, as pessoas viajavam para assistir os jogos e também conhecer as cidades. Então, elas adquiriam os produtos que estavam vinculados à Copa do Mundo, efetivamente, mas também queriam consumir produtos que fossem autênticos daquele lugar. Então, a gente estruturou um processo de capacitação, digamos assim, desses artesãos, desses criativos, e até no Sou Curitiba a gente fala de produtores criativos. A gente nem trata esse público de artesão porque ali também abrangem né, designers, arquitetos, fotógrafos, publicitários, outras pessoas que também criam e produzem objetos que possam ser vendidos como souvenir. Então a gente estruturou essa metodologia, eu criei essa metodologia junto com o Sebrae e a gente rodou a primeira edição em 2013 e a segunda edição em 2014, antes da Copa, para poder ter esses produtos para comercializar ali naquele período. E o projeto continuou, né? A gente brinca que é um legado, porque o projeto veio, a Copa passou, a gente teve esse momento, esse incentivo, né, do evento, mas o projeto continuou, a gente já realizou 7 edições, né? 2020 a gente não fez uma edição normal por conta da pandemia, mas assim, tivemos resultados fantásticos, Legal. mas Pois é, deixa eu diga. fazer uma pergunta antes de você concluir, Sim. rapidão. Curitiba não tinha souvenir, então, antes da Copa? Tinha, a primeira coisa que a gente fez, apesar do Sebrae Nacional já ter identificado esse setor como potencial, a gente fez uma pesquisa nas lojas de souvenir aqui para entender qual que era a oferta. A gente fez uma pesquisa de oferta para saber se isso refletia mesmo aqui no local, né? E o que a gente identificou é assim, que basicamente todos os pontos de venda de souvenir vendiam as mesmas coisas, eram os mesmos fornecedores, vendiam nos mesmos lugares e poucas coisas com inovação e criatividade, sem desmerecer os produtos que estavam lá, porque né, tudo tem público, mas o que a gente percebeu é que faltava algum produto diferenciado, alguma coisa que a pessoa olhasse e falasse, nossa, isso é criativo, e até porque isso é uma identidade que a cidade quer ter, né, um posicionamento da cidade também. Então, é esse gap que a gente tentou suprir, né? Essa lacuna de ter souvenirs mais criativos, inovadores, diferenciados, que falem da identidade Curitiba, fugindo um pouco do óbvio. Bom, lógico que o turista, ele tem a oportunidade, o direito de escolher aquilo que ele sentir que significa algo para ele no momento da compra. Então, com certeza, todo tipo de produto vende, mas o objetivo do projeto era suprir essa necessidade, produtos mais inovadores e criativos. Bacana, bacana. Quer dizer, assim, você acha também que o mercado ele acaba ditando e acaba direcionando alguns aspectos, assim, por exemplo, às vezes vocês fizeram e isso serve também para os nossos amigos que estão nos assistindo aqui, para os gestores, porque muitas vezes eles pensam, poxa, o artesanato aqui da minha cidade, ou na minha cidade não tem artesanato, enfim, mas, pô, o que venderia seria isso. Então, essa experiência de colocar para vender, né, e ver o resultado, isso para vocês também deve ter sido bem, bem bacana, né? Muito legal. A gente tem dois diferenciais que eu acho do Sou Curitiba e que são o Sou Curitiba em si, ele é replicável, digamos assim, né? A gente já fez uma experiência em Londrina, a metodologia em si, né? Mas a gente teve a sorte aqui de ter a Graziella Orodischi, que é uma especialista na área do souvenir, que inclusive, né, da área do turismo. Ela fez uma pesquisa muito bacana que ela criou personas, né? Então a pesquisa do doutorado dela foi em cima disso. Então ela trouxe esse conteúdo muito rico que ela trouxe, a gente leva para as oficinas para que os participantes criem objetos a partir da identificação desses perfis de consumidores.
Então, isso é uma coisa legal porque a gente não parte do nada, a gente não cria só do nosso próprio interesse, da nossa intenção de expressar alguma coisa, mas sim do desejo desse consumidor. E a outra questão é que a gente tem parceria com pontos de vendas, então esses pontos de venda também trazem feedback de venda para a gente, né? Olha, as pessoas estão pedindo tal coisa, ou esse produto tá legal, mas falta uma cor, ou falta uma versão maior, menor, uma variação, um outro tema que não foi abordado, todo mundo que tá pedindo tal tema não tem. Então isso a gente vai sempre alimentando. Em cada edição a gente traz para os participantes e eles vão tendo a oportunidade de criar objetos novos e ampliando também o seu mix dentro da coleção do Sou Curitiba. Bacana, que bacana. E assim, para a gente já até ir aqui entrando nessa esfera de o que o município, de repente, a prefeitura pode fazer, vocês começaram o projeto, foi um projeto do Sebrae, né? Foi, acredito eu, que uma das ações integradas, né? Porque acho que várias instituições participaram de diversas ações quando o Sim. assunto foi Copa do Mundo, né? Nessa época, eu lembro que muitas pesquisas saíram também, enfim, em várias cidades e tudo mais. Dentro desse pacote, vamos chamar assim, como que você enxergou e qual dica que a gente pode deixar aqui do papel do município nesse momento, né? Porque você tem, até então você comentou que nós tínhamos lojas, que são lojas privadas, são iniciativa privada, comércio, vocês tinham alguns locais de comercialização, que é aquela hora eu te interrompia e a gente já volta agora nesse aspecto, e alguns locais de comercialização, eles podem ser ou não públicos, mas de que forma que você viu assim, o papel da prefeitura e de que forma que a prefeitura pode, por exemplo, encontrar no local aqui, de repente, que tenha algum tipo de souvenir também que não é difícil da gente encontrar, por exemplo, em rodoviárias, né? A gente vai em rodoviárias de cidades, às vezes as pessoas, poxa, na minha cidade não tem souvenir ou não tem artesanato, mas sempre tem uma loja vendendo alguma coisa. Então, como que você viu a ação da prefeitura aí nessa época, né, de Curitiba, e como que também a prefeitura pode ajudar a potencializar uma ideia dessa, um trabalho desse? Então, esse acho que é um ponto-chave aqui para a gente colocar. Assim como a prefeitura apoia e pode apoiar diversos outros setores, né, o setor do artesanato também é um setor carente, digamos assim, né, que precisa de apoio. Principalmente porque a gente está falando de pessoas que, em geral, não têm recursos e às vezes não têm meios, né, de conseguir divulgar o seu trabalho. Então, acho que um ponto importante aqui, tomando como exemplo o Sou Curitiba, foi que a prefeitura, a gente tem um grupo gestor do projeto, né? O Legal. Sebrae é um desses parceiros, então a gente tem, e dentro da prefeitura a gente tem o Instituto Municipal de Turismo, a Fundação Cultural, aí a gente tem o Convention Bureau, então que é uma outra entidade importante nesse processo, a universidade que traz a questão, né? A Universidade Federal do Paraná, que traz a questão da teoria para a gente poder aplicar ali na prática, então todos esses parceiros, o Centro Brasil Design, que é outra entidade que também contribui com conhecimento, né? Estão todos nesse comitê disso? Todos eles têm um papel importante e cada um deles faz uma ação compatível com o seu escopo, né? Eu não tenho como exigir, não tenho como fazer com que o Centro Brasil Design, por exemplo, faça comercialização de produto, porque esse não é o escopo dele. Na Perfeito. maioria das vezes, a prefeitura também não tem a comercialização como escopo, né? Não está na sua atividade, no seu objetivo, no seu planejamento, na sua estrutura, abraçar isso, né? Em Curitiba, a gente tem, dentro do Instituto Municipal de Turismo, uma rede, né? Já posso dizer, várias lojas que se chamam Curitiba Sua Linda. E essas lojas são parceiras do Sou Curitiba e comercializam produtos dos participantes do projeto. Só que elas funcionam dentro do Instituto, então elas estão vinculadas ao Instituto. É da Prefeitura, tem a parceria com a Prefeitura, mas estão dentro do Instituto. Então, o que eu entendo? Eu acho que pesando aqui, né, que a gente tem a entidade prefeitura com esse apoio fundamental, tanto das lojas, mas as palestras, todos os outros conteúdos que eles participam no processo contribuem, né, pro produtor, pro artesão nesse processo. A gente também tem um peso importante do lojista
que comercializa lá no seu próprio ponto de venda, que não é o ponto de venda, a loja vinculada à prefeitura. Então, fazer essa ponte entre esses atores, digamos, né, é algo importante do projeto e é algo que cada cidade precisa também avaliar no seu contexto, né? Como que um projeto como o Sou Curitiba, por exemplo, pode contribuir para desenvolver não só esse produtor, esse artesão, mas também o comércio local. Se eu consigo apoiar esses dois atores, melhor ainda. Mas isso vai depender da realidade. Pode ser que eu tenha lá um comércio já estruturado nesse sentido, pode ser que não. Então, aí é Identificar, né, primeiro, então, seria identificar esse diagnóstico, esse planejamento que tem que ser feito antes para saber, né? legal, legal. Fica como dica de ouro. E essa experiência toda aí que eu sou Curitiba também. Bom, então, para a gente ir encerrando um pouco sobre o assunto do Sou Curitiba e já pegando um novo gancho, de que forma que você acha assim a realidade do local, né, muitas vezes na hora de identificar então o artesanato local, você acha que muitas vezes as prefeituras, os gestores podem achar, né, de repente pensar que aquele material produzido, que é tradicional do município, ele de repente não pode ser comercial? Como que você vê essa parte? Então, é interessante isso. Às vezes as pessoas acham que o artesanato ele tem vários vieses, digamos assim, né? E um dos vieses, ou uma das características dele, é que ele pode ser objetos que são tradicionais daquele lugar, que trazem uma matéria-prima local, ou um saber, né? Uma técnica tradicional, que às vezes é trazida pelos imigrantes e vai passando de geração em geração. Então, isso se torna um patrimônio daquele lugar, um patrimônio cultural, né? Da cultura daquele lugar. E às vezes as pessoas acham que por isso ser algo cultural, isso não pode, o artesão ou a pessoa que trabalha com isso não pode empreender, ou seja, não pode desejar crescer, não pode desejar ter algo maior do que aquela produção que ele faz ali. E na verdade as coisas não são incompatíveis. A gente tem que dar de repente a oportunidade para esse artesão empreender ou não, lógico que isso vai ser sempre um desejo do próprio produtor, né? Mas a prefeitura pode dar esse olhar de empreendedorismo também para esses produtores, mesmo quando eles fazem coisas muito tradicionais. Então, às vezes, a gente percebe que em algumas cidades existe uma separação. Então, isso aqui é um objeto mais tradicional, então isso aqui vai lá para a cultura. E aí o cara vai fazer, mas ele vai participar de exposição, ele vai. Que talvez não seja. Né? Ele tem que ganhar até o ganha-pão dele também. O Sim. ganha-pão dele sai daquilo ali, né? Uhum. E aí, não, esse objeto não é tradicional, então esse aqui vai para o empreendedorismo. E na verdade as coisas não são tão simples assim de serem divididas, né? A gente precisa dar oportunidade para as pessoas empreenderem como elas desejarem, né? A partir de onde elas estão. E às vezes Interessante. essa pessoa que tem um produto mais tradicional talvez seja exatamente aquele produto que as pessoas que os consumidores querem comprar. Inclusive, pode ser que faça diferença, né? Que Né? é um pouco da discussão que a gente fala assim, né, entre indústria e artesanato. Né? Aquela produção China, por exemplo, você vai na Europa hoje, Uhum. você vai comprar um souvenir, dificilmente você vai encontrar algo assim, a não ser que você Sim. pesquise muito, porque você vai para cidades grandes, né, É. centros turísticos, E aí, uhum. China, né? Então, assim, poxa, como que E eu me aí, conecto com sim. isso e tudo mais? É. Descaracterizou, só que aí eu acho que tem a ver, né, Isa, com a questão de, gente, estamos buscando alguma lembrança da cidade, né? Que Sou Vender, inclusive, Uhum. né, dessa Desse lembrança, termo, né? né? Então, assim, em que momento arte é artesanato, ou que não é, ou deixa de ser? Então, as pessoas às vezes caem numa discussão até conceitual, né? E E acaba que gerando nisso, conflitos, inclusive, porque eu já vi conflitos entre artesãos. Luiz, esse aqui não é artesanato. Olha, esse não é arte. Ou aquele não é artesanato. Então, assim, tá fora da feira.
ou está fora de tal lugar. Gente, calma, a gente não precisa ser assim. Então, são objetivos que a gente vai criar na feira, ou que ele, se ele não for caracterizado como artesanato, ele não vai deixar de vender o produto dele. Por quê? Pode ser que ele não se encaixe nas políticas públicas ligadas essencialmente para o artesanato, mas que ele faz parte, e aí, como você bem colocou, num outro momento, de uma outra secretaria, um outro setor, não deixar ele de fora, e porque ele está vendendo, ele é um comerciante naquele momento. Então, assim, independente, Sim. né, dessa questão conceitual. E sabe que é interessante você ter colocado isso, porque a minha visão do artesanato e do souvenir é do ponto de vista do design, que eu sou designer, então e da cultura, Sim, enfim, dessa bagagem que eu faço. Quando eu comecei a trabalhar, mas eu sempre trabalhei próximo do turismo. Desde que eu comecei a trabalhar com artesanato, sempre estava ali me relacionando com o pessoal do turismo. Mas foi no Sou Curitiba aí que a informação que a Graziella até traz, né, na palestra que ela faz pra gente lá na oficina que a gente faz juntas, ela colocou algo que eu acho que é bem oportuno a gente colocar aqui. Quem decide se aquele objeto é um souvenir ou não é o próprio turista. exatamente. É que é o Então, mercado, né? é o mercado. Quando eu produzo, eu posso fazer aquilo com o objetivo de vender para o turista ou não, mas o turista vai olhar e falar: Nossa, isso significa Me algo para mim. identificou, né? Estou levando um Isso, pedaço da cidade, estou isso é sentindo a realmente cidade aqui. autêntico, né? Olha, eu tô até olhando aqui, tô vendo um vaso que eu trouxe Aham. do Panamá. E assim, eu comprei porque eu via que aqueles indígenas estavam, né, estavam ali comercializando isso num pano, no chão. Para mim é significativo. Pois é, Provavelmente eles não fizeram esses objetos pensando, nossa, algum turista pode vir e sim achar interessante isso daqui. isso é Talvez eles não legal. tenham tido essa estratégia. Mas eu, quando olhei, me identifiquei e falei, nossa, isso tem tudo a ver com o lugar, eu preciso levar isso para mim e é O, um o objeto souvenir que eu trouxe de afetivo. Barcelona, para mim, é esse. Ai, então, olha aí, né? A cerveja Estrela, que Então, a gente estava no bar, e para mim ele é um souvenir muito valioso. Ele tem, sim, né? com certeza. Com certeza. Inclusive, essa é outra característica. O souvenir não necessariamente ele é adquirido, ele pode ser coletado. Às vezes a gente traz uma folhinha, uma florzinha, Sim. uma pedrinha, né? E guarda, porque o ticket do ingresso, do lugar, é E aí é muito. legal, né, Isa, que daí isso serve tanto para o artesão começar a identificar essas possibilidades, para ele também se inspirar em algo que o turista vai levar, e serve também para o gestor começar a perceber Com quais são certeza. as coisas mesmo, né, mesmo Uhum. da cidade que as Que pessoas estão foi. levando. Muitas vezes a É. cidade, ela tem, por exemplo, não sei, um supermercado, uma cidade pequena, que as pessoas vão fazer compra ali no supermercado, tudo bem que não é caracterizado como turismo, porque muitas vezes as pessoas voltam, mas tem um evento, mas tem uma indústria, por exemplo, por que não, que Sim. recebe o turista de negócios e que, poxa, como é que eu tangibilizo, né, Uhum. isso e transformo ele num Em souvenir. Barcelona, você chegou aí numa cervejaria que chama Moritz? Eu tenho deles também. Eu peguei da Ah, Estrela e da então. Moritz. É uma cervejaria, é fantástico. A loja de souvenir Aí que deles, vale que pegar essa aqui. vale. Olha só, hein? Sem ser combinado, hein, gente? Olha Sem a ser validade combinado. desse vídeo, hein? Eu vou pegar o meu, então. Peraí. Peraí que eu vou pegar o meu. Aí, vai lá. Eu fiquei enlouquecida naquela loja, porque como eu me interesso por esse assunto, eles trabalham muito bem. Eu trouxe um copo, olha só. Um Legal. copinho de cerveja. E além do espaço ser fantástico, a cerveja é boa, tudo, né? Tudo já seria ótimo. Eles têm ali uma loja super conceitual que não tem como você passar por lá e sair impune, E digamos eu fui assim. a primeira vez que eu fui, em 2012, foi numa aula do meu Master em Promoção e Publicidade Turística. Um dos Olha que professores legal. levou a gente lá. Aí, O em case. 2018, quando eu voltei, poxa, aí a gente teve que passar lá na Moritz de novo.
Então, isso é Então, muito bacana. essa já é uma visão, assim, de como a empresa entende que ela não faz só cerveja ou chopp, né? Ela não faz só a bebida, ela cria uma experiência completa. A pessoa vai, ela bebe da cerveja deles, ela compartilha aquele espaço, né? Experimenta, né, aquele espaço e sai dali com um objeto que vai ser uma lembrança que com certeza se eu voltar para lá, e espero um dia voltar, eu também vou querer ir de novo, né? Então, e aí a gente fala, mas você está falando Barcelona, poxa, daí não tem comparação, Barcelona, cara, mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Em qualquer cidade, não precisa ser Barcelona, não precisa ter o investimento que Barcelona tem, não precisa ter a Com certeza. visibilidade que tem, né? Cada cidade pode identificar o seu potencial ali. E aí, olha que interessante, se você tem ali uma empresa, como você comentou, uma empresa, uma indústria que seja característica do local, pode ter uma parceria com os artesãos para criar esses objetos. Porque às vezes a própria empresa vai dizer, mas não é, o meu negócio é produzir Sim, tapete, eu não sei fazer outra coisa, não vou atrás de outros objetos para vender. Mas os artesãos têm esse conhecimento, então uma parceria para comunicar isso, né? Como que eu consigo comunicar isso e dispor, né? Deixar objetos que as pessoas possam comprar como souvenir daquela visita, sim, enfim. total. Muito, muito legal. Muito bacana. Depois a gente fez uma publicidade da Moritz aqui, hein? Depois a gente vai Então, postar e marcar eles lá patrocina a para. gente, né? Poxa. Isa, deixa eu te falar. Você comentou bastante dessa questão e, e linkando um pouco com o que nós estávamos falando de onde o artesanato está dentro da prefeitura, qual local e tudo mais. Você até brincou e falou que acaba sendo muitas vezes o patinho feio e tudo mais. Isso em alguns locais que eu passei, vários deles, na verdade, né, como consultor, a gente pôde perceber que muitas vezes existem os grupos de artesanato, eles têm uma característica muito parecida, que é esperar muito do poder público, né? Que é sempre esperar algo. Quem tem que fazer é o poder público. Eu estou aqui, eu não vou não sei o quê, porque o poder público não me dá essas oportunidades. Então, eu acho que seria interessante a gente comentar aqui um pouco. Uhum. Obviamente que estamos vivendo agora, né, um período complicado, onde, de fato, as vendas dos artesãos foram proibidas presencialmente, e muitas vezes a gente sabe que feiras, né, eventos, principalmente, que atraem pessoas, ali muitas vezes estavam os artesãos. Como que você vê essa busca de independência, né? Como que até o próprio gestor e de repente o artesão também que está nos vendo, como a gente eu no final tenho uma fala porque eu passei, né, por gestão e já fui também gestor de ONG, né, que trabalhamos também com, com artesanato, enfim. Como que você vê esse posicionamento, assim? Como que o artesão, ele depende 100% da prefeitura? Ele não deveria. Eu acho que a gente, é como a gente comentou, tem algumas pessoas que elas têm uma visão um pouco deturpada do que é o artesanato, inclusive do que é a sua, o seu posicionamento enquanto empreendedor. Para algumas pessoas, elas acham que se elas não tiverem o apoio da prefeitura, elas não vão conseguir um lugar para vender, elas não vão conseguir um lugar para divulgar, elas não vão conseguir. E na verdade, elas esquecem que na verdade elas esquecem que na verdade o que elas precisam fazer é empreender. É aquilo que a gente comentou antes. Se aquilo é para mim um negócio de verdade, se eu Virar quero essa chavinha, né? ganhar dinheiro com aquilo, eu não posso ficar dependendo do poder público. Porque esse não é o papel do poder público. Veja, as prefeituras, os municípios, eles podem apoiar em diversas maneiras. Só que para isso a gente tem que lembrar que existe arrecadação, existe uma série de outras coisas que são contrapartida, né?
Então, quando a prefeitura, por exemplo, contribui para a criação de um parque industrial em que vão se estabelecer algumas indústrias, essas indústrias estão em contrapartida gerando emprego, gerando impostos, enfim, né? Existe isso. E muitas vezes os artesãos se colocam numa posição de solicitar, mas eles esquecem que talvez eles também não estejam fazendo essa contrapartida para o município. E se a gente pensar enquanto contribuinte, todos nós, o que, que a gente quer? A gente sempre quer que o município faça o melhor investimento. E o melhor investimento, se a gente for analisar, talvez não seja investir no artesão, se ele não tem essa contrapartida. Claro, a gente não pode esquecer que existe a contrapartida cultural, que não é mensurável em números, que não, a gente não pode colocar isso em pé de igualdade com a indústria, por exemplo. Mas cabe a esse artesão ou esse grupo de artesãos, essa associação, essa cooperativa, mostrar qual que é o benefício que ele está trazendo para a cidade, para daí angariar apoio, né? Perfeito. Porque muitas vezes ele só quer o benefício, mas ele não quer fazer a contrapartida. Então, acho que o equilíbrio é que tem que ser sempre discutido. E aí vai uma mudança de pensamento mesmo, que tem que ser muito batida, assim, e talvez vá precisar de uma geração ainda de novos artesãos virem para entenderem essa diferença entre assistencialismo e E empreendedorismo, e que apoio para o empreendedorismo. e apoio para o empreendedorismo, exatamente. Ah, show de bola. O que eu queria colocar também é que muitas vezes, né, o que já aconteceu, já vi diversas situações dessa que nos trazem reflexões e que, obviamente, a gente consegue supri-las, né? A gente consegue resolver. Então, por exemplo, já há muito tempo atrás, já teve caso de artesãos, poxa, eu quero um espaço para vender no balneário da cidade. Pô, que legal, a prefeitura vai lá, né, pega um espaço, só que aí eles não queriam, por exemplo, fazer o revezamento e cuidar do espaço. Então, porque, não vai ter um funcionário aqui? Ah, mas você entendeu? Então, isso, assim, não é só nesse quesito. Então, o município está dando um apoio, né? E aí é obviamente que entra toda uma questão de associativismo, cooperativismo e tudo mais, dessa dificuldade que também já presenciei em outros municípios de fazer a gestão de um espaço que a prefeitura apoia, né? Então, eu acho que essa merece até Exatamente. inclusive isso, É, com olha, experiências e tudo mais. sim. E olha só, recentemente, você falou há algum tempo, eu já vou trazer para o. Uhum. Recentemente, eu conversando com algumas pessoas, vi um posicionamento exatamente como esse. A pessoa reclamava que a loja da prefeitura não vendia, porque o funcionário que estava lá não era um vendedor, era um funcionário da prefeitura. Logo, ele tinha o salário e por isso ele não estava preocupado em se empenhar nas vendas, porque ele não ganhava comissão. E aí eu comentei, sim, então por que que não tira esse funcionário e vão vocês vender? Ah, mas aí a gente não tem tempo, aí a gente não sabe vender também, aí a gente. Assim, então muitas vezes a crítica vem porque, na verdade, eles não conseguem entender a raiz da dificuldade, eles vêm superficialmente. E é natural, cada um de nós tem as nossas limitações e cada um de Sim, nós também vai buscar que os outros façam as coisas pra gente, mas infelizmente é só quando a gente assume a responsabilidade do nosso negócio, seja ele artesanal ou não, é que ele vai pra frente. Quando eu realmente coloco para mim que só depende de mim fazer aquilo acontecer, de mais ninguém, aí sim eu vou saber aproveitar melhor os benefícios que parceiros como a prefeitura podem me dar. Se eu trago para mim a responsabilidade de fazer o meu negócio acontecer, quando a prefeitura me dá qualquer oportunidade que seja, de eu participar de uma feira, de eu participar, eu vou agarrar isso com unhas e dentes, vou tirar o melhor daquilo. Mas quando eu me posiciono nesse lugar de coitado, de que preciso de ajuda, qualquer coisa que a prefeitura me dê ainda vai ser pouco, não é? perfeito. Então, na verdade, esse trabalho, acho que é assim, é uma mudança cultural, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas eu já vejo e tenho experiências assim, tenho visto artesãos muito bem-sucedidos que estão levando a vida do seu trabalho
porque em algum momento entenderam isso. Só depende de mim e eu vou correr atrás. Aquilo que vier de apoio é ótimo, é para me impulsionar mais ainda. Mas se não vier nada, só depende de mim. Eu vou correr Legal. atrás. Legal, fica como lição. Então, quem é gestor e está vendo esse vídeo, paciência, tem que ter paciência, porque aí, no caso, você já detectou que o grupo não está maduro para assumir um espaço, mas que vai assumir, e aí você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar bastante a formação, cooperativismo, associativismo com esse grupo para eles criarem uma maturidade para poderem assumir esse espaço que a prefeitura vai colocar, e aí depois são degraus depois que vão sendo explorados. E aí, cada fase, né, isso, de acordo com cada fase. E também, de exemplo, sou totalmente favorável a sempre o artesão ser independente. Sempre. Então, por exemplo, poxa, você quer, precisa ter uma feira, tá? Esse espaço, o município consegue dar esse espaço uma vez por semana, ou seja lá o que for. Ah, não, é um espaço a céu aberto, o município consegue comprar as barracas, se for o caso, no começo, as tendas ou qualquer outro tipo de apoio. Então, é sempre favorável a dar esse pontapé. Só que o artesão, por outro lado, também tem que entender que, poxa, o município está me ajudando, né? Eu estou vendo que o município está nos ajudando e conseguir essa independência maior. Isso é interessante. Bom, para a gente encerrar aqui, então, o que nós poderíamos discutir assim de três ações para o setor de artesanato para a cidade? Assim, quais são os pontos principais que a gente pontuaria aqui, Isa? Olha, eu acho que na verdade foi legal que nossa conversa aqui foi caminhando justamente para esses três pontos que eu acho que são interessantes. Primeiro deles, eu acho que é a gente pensar num plano realmente estratégico e aí né, estruturar esse documento e fazer isso de forma participativa, tendo a contribuição dos artesãos, mas também tendo a contribuição de diversos setores. Então, do turismo, é fundamental que esteja o setor da cultura, o setor do desenvolvimento, o setor social, enfim, que todos esses setores estejam representados ali num comitê, numa comissão, para estruturar esse planejamento. Então, acho que uma dica, todos os municípios deveriam ter ali um plano que tem uma visão de longo prazo, mas também tem ações já de curto prazo, né, que vão desenvolvendo, porque é muito mais fácil estabelecer todas as ações que vêm depois se você tem a tua base, né? Até para o próprio gestor público, né? Sim, Quando existe uma demanda específica sobre algo que talvez fuja da perspectiva desse plano, ele tem ali um documento no qual se embasar e dizer, opa, mas espera aí, essa ação realmente vai contribuir para o nosso planejamento? Essa ação contribui para a gente chegar nesse objetivo que a gente tem de crescimento em 10 anos, em 20 anos? Não, essa ação só tira a gente do nosso foco, então não é uma ação que a gente vai apoiar, não é uma ação que a legal. gente vai investir. Ou não, ou de repente, nossa, essa ação ajuda, contribui, ela não estava prevista inicialmente, mas a gente tem um objetivo lá e essa ação pode contribuir para chegar lá? Sim, então vamos apoiar isso daqui. Então, acho que ter esse plano é bom, tanto na comunicação com o artesão, mas também do planejamento das ações no dia a dia das secretarias, enfim, que estiverem vinculadas com o artesanato. Perfeito. Daí, já trazendo junto com isso, eu acho que o segundo ponto que eu traria assim como uma estratégico necessário para que os municípios pensem é ter um espaço de capacitação continuada para esse artesão. Isso pode ser inclusive com parcerias. Aqui em Curitiba a gente tem uma experiência legal que começou recentemente, mas que está indo muito bem, que é o Liceu de Ofícios Criativos. Então, você tem ali uma parceria com profissionais que fazem treinamentos, capacitações, muitas vezes sem custo para esses artesãos, sem custo para o município, sem custo para o participante, com outras formas de troca, de divulgação, enfim, e que levam conhecimento e informação para o artesão. Porque aí também eu tenho um espaço
em que eu vou adaptando esses conteúdos, esses cursos, essas formações, conforme o desenvolvimento dos artesãos, né, no processo ali dentro de um planejamento de longo prazo. Eu vou ter grupos iniciantes que vão precisar de conteúdos específicos para aquele momento, e vou ter outros que já vão estar precisando de outros conteúdos, como né, criar, como estar nas redes sociais, como fazer um e-commerce. E para cada um desses eu posso ter um atendimento. E isso, né, agora pensando do ponto de vista do gestor e do ponto de vista do artesão, isso demonstra para o artesão que a prefeitura se preocupa com o desenvolvimento dele. E é algo que para a prefeitura não tem um grande custo, não é um custo, né, para se manter, principalmente se tiver parceria com público-privada, né? Você consegue ter ali instrutores, você faz uma série de ações sem ter um grande custo para a própria prefeitura, mas que vão dando esse suporte que o artesão precisa. E aí vai fazendo aquela mudança de mentalidade que a gente comentou antes, sempre trazendo essa perspectiva de, olha, nós estamos te dando os meios, mas a gente não vai te dar o final, né? A gente não vai te pegar no colo e te levar lá no final. A gente vai te dizer que existe um caminho. Esse caminho você pode trilhar como você quiser, mas a gente está te mostrando uma possibilidade que a gente acredita que dá certo, né? Então esse eu acho que é uma das possibilidades assim de ação que e até esse local, que pode ser virtual, inclusive, né, de conhecimento para o artesão, pode se tornar depois, enfim, criar várias outras possibilidades. Pode se tornar depois né, uma central de compras, por exemplo, para diminuir custo para o próprio artesão. Enfim, dá para desmembrar em muitas Trabalhar de possibilidades. formas criativas, né? Exatamente, né? E conjuntas. E aí é legal você falar isso, porque é aí que está a importância de vários setores da prefeitura estarem juntos, porque é normal, cada setor vai tocando o barco de um jeito, e aí a pessoa não consegue integrar algumas ações, e de repente você não está sabendo, mas lá no outro setor estão pensando em fazer, por exemplo, lá na assistência social, sobre o turismo, aí lá na assistência social estão pensando em abrir um espaço de comercialização, então assim, como? Não tem fluxo. E Sim, isso acontece, Isa, né? Em prefeitura. sim. A gente sabe que isso acontece bastante. Então, por isso que é Tem que bom. ser, e tem que unir esforços, né? Porque aí você não tá, não é que nem um formigueiro, né? Cada formiguinha vai levando a sua folhinha, mas quando cada uma faz o seu trabalho, o formigueiro fica abastecido, né? Total. Então, parece pouco quando a gente olha só uma formiga, mas quando a gente vê o resultado, todo mundo fazendo a sua parte, né? Fica bem maior. E aí, assim, eu acho que um outro ponto que a gente pode trazer também que está dentro dessa ideia de uma qualificação continuada, mas a gente pode, que eu acho que daí, né, resume aqui um pouco também a nossa conversa, realizar, enfim, uma ação que faça que dê essa visão para o artesanato do turismo, né? Que traga essa informação, ou melhor, que leve essa informação para o artesão, para que ele consiga observar que o que ele faz pode ser interessante para o turista, e aí casar as ações, né? De repente fazer essa parceria entre esse local que recebe turista e esse artesão que produz, como que eu consigo fazer eles conversarem para que os dois se beneficiem de uma parceria? E isso não precisa necessariamente ser só a prefeitura ir lá e abrir um espaço dentro de um local de visitação turística. Não precisa necessariamente, pode ser, mas não precisa necessariamente ser esse papel que a prefeitura vai fazer. Ela pode fazer esse papel mais de intermediar, de dar o suporte, de levar a informação para o turista. Eu acho que o Sol Curitiba mostra assim um caso real. A gente teve, né, nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente já viu, a gente já movimentou, a gente já viu sendo movimentado quase 2 milhões de reais em souvenir. Então, assim, pode parecer pouco se você for pensar né, em quanto de arrecadação Comparando com. tem comparado com outros setores, mas para esses pequenos Sim, produtores é um valor considerável, né? E ainda há muito potencial para crescer, esse número ainda há. total.
Tem que Eu aumentar sei, bastante. é bacana, porque a gente que é gestor, e a gente sabe das dificuldades que tem, que do município ter. E aí entram, assim, diversas ideias, ideias debatidas entre os setores. Então, assim, gostei muito da sua fala de, poxa, não precisa você criar um espaço que vai ser o centro de comercialização turística lá, que vai ter, né, porque a gente nem chama mais de centro de informação, informação e comercialização. Então, mapear alguns locais, inclusive da iniciativa privada, e tentar parcerias. Por exemplo, a gente já chegou a ter parcerias em shoppings que estavam com a loja vazia e que aí contamos a dificuldade e tal, e o shopping topou em uma ação deles também, de incentivo ao empreendedorismo, um espaço para que os artesãos estivessem ali. Claro que foi no período de pandemia também, cinema fechado e tudo mais, mas já foi uma experiência válida, porque mesmo que você consegue observar os pontos fortes, os pontos fracos e tudo mais, mas que você vê que é possível. Então, os gestores, eu acho que, principalmente, e aí fica aqui até a minha fala final aqui, dica para os amigos gestores, assim, é um esforço enorme que tem que ter para você, principalmente, encontrar espaços de vendas para os grupos de artesanato, seja qual for. Então, criação de uma feira é legal? É legal. E o espaço do dia a dia? Por exemplo, todos os dias tem que ter souvenir para vender na sua cidade. Ponto. Se vira. Então, assim, às vezes não é você, só que já aconteceu o caso de eu pegar a pessoa e ir até o lojista junto e falar, olha, esse aqui é o artesão, tal, nanã. Ele trabalha com isso, por quê? Porque o artesão, ele não teve essa pegada de empreendedorismo que a Isa comentou no início. O papel dele é fazer. E claro que hoje, todo mundo precisa estar antenado, só que assim, e foi uma parceria que deu certo. Então, foi uma intervenção feita por um gestor e uma conversa rápida que possibilitou o quê? O link entre um ponto de venda interessante para aquele artesão que até então ele estava esperando, ou estava parado e tudo mais. Então, existem N formas de fazer, de se criar pontos de venda e comercialização. Então, acho que esse fica aí como uma das principais tarefas, eu acho, assim, para o gestor. O artesão, ele precisa vender, ponto. Ele tem que vender. Isso é um ponto-chave, né? É o final, né, Isa? O final é a venda, né? Uhum, é, Encantamento. exatamente. Então, acho que assim, em termos de, para resumindo, né? Eu acho que todo artesão precisa de algum tipo de apoio. Em todas as cidades a gente vai ver dificuldades. O que a gente precisa é identificar quais são essas dificuldades e ver até que ponto a gente vai auxiliar, de que maneira a gente pode auxiliar do ponto de vista da gestão pública, né, do município, como que vai auxiliar esse artesão, mas deixando que ele assuma a responsabilidade do seu negócio, auxiliando sem fazer por ele, né? Digamos assim. Então, acho que é o caminho, na verdade. Não tem outra possibilidade. Até porque a gente sabe que as gestões também mudam, passam, às vezes a estratégia de uma nova gestão é outra, e é aquele artesão colocou todas as fichas dele dentro daquela cestinha que estava ali vinculada com aquela gestão, e a gestão muda, e daí na outra gestão ele se sente desamparado porque ele achou que aquilo já era algo adquirido, digamos assim, né? Então precisa ter sempre lidar com a questão da autonomia, né? Que eles também empreendam com autonomia. Legal. É isso, então. Gostaria de agradecer, Isaí, muito a sua participação aqui Eu no que Papo com agradeço, Especialista. Valeu demais. Eu acho adorei. que, sim, conseguimos aqui abordar vários pontos interessantes. Fizemos Temos até assunto para mais umas 5, né? Tem assunto para mais 5, exatamente. E aí, você que está assistindo, né, nós vamos deixar aqui o Instagram da Isa, os contatos da Isa para quem quiser fazer
contato com ela, o meu também, né, que vocês já estão aqui nesse papo conosco. Esse vídeo ele é feito para gestores, para a gente trocar ideia, debater. Pode deixar aqui nos comentários também, dependendo da plataforma que você está assistindo. Enfim, faça contato conosco. Temos várias outras experiências e gostaríamos de também trocar essa experiência com vocês também. Muito obrigado, Isa, valeu. Obrigada, até a Se você próxima. quiser, você quer falar o seu Insta aí, Ah, professor? sim. Pode ser? No Instagram é Isamara Carniato, né? Arroba Isamara Carniato com Isamara com Z, Carniato com dois T's. Eu tô lá, então é só me achar lá, pode me mandar um direct que a gente Fechou. conversa, mas estamos aí, a parceria tá firmada, né, Luiz? A gente Show de vamos bola. fazer coisas juntos. Vamos sim, isso. Valeu demais.